Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor nós colocamos a vida do Wesley. Pai, nós declaramos que a vida dele pertence a Ti, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que se chama pelo nome dele. Guarda, protege em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Pai, ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos, que nada fique retido, mas que ele seja uma fonte transbordante da Tua presença, da Tua palavra e do Teu poder nessa noite, Pai. Usa poderosamente a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Vocês podem aplaudir Jesus? Tem sido bom? Me chamaram de novo. E para falar de um dos assuntos que eu mais amo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua doce presença. Será que você pode fechar os seus olhos agora? E apenas agradecer pela doce presença de Jesus. Nós não queremos nos acostumar, Deus. Nós amamos a sua doce presença. Nós amamos a sua presença. Para quem não me conhece, eu sou Wesley Santiago, tenho 28 anos e sou pastor em uma igreja em São Paulo chamada Big Home. Estou participando da implantação de 3 comunidades, uma na capital de São Paulo, outra no litoral de São Paulo e uma em Salvador. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu sou casado com uma mulher linda chamada Mariana Santiago e tenho uma bebezinha chamada Zara Louise, que de 10 em 10 minutos me liga para saber como é que vocês estão. E ela gostaria de saber o nome de todos vocês. Então, sempre que ela me liga, ela fala: papai, com quem você está? Com bastante gente. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque Deus tem falado no meu coração algumas coisas. E o Samuel estava aqui, o Samuel é líder de adoração na nossa igreja. Ele estava aqui na quinta-feira e eu mandei para ele sobre algo que Deus sussurrou no meu coração e eu senti de compartilhar aqui hoje, amém? Se você não sabe, quando nós falamos de poder e glória de Deus, nós precisamos ter muito temor de Deus. Por isso que eu oro para que o temor do Senhor encha essa casa. O poder e a glória de Deus no Novo Testamento não perdeu os princípios de Deus. O poder e a glória de Deus no Novo Testamento ainda está com os mesmos princípios de Deus. A única diferença é que todo aquele que estiver escondido no Filho se achegará ao Pai. E ao longo desses anos eu tenho recebido algumas mensagens muito profundas e talvez que Deus contou para mim em dias muito difíceis. E hoje é um dia de eu compartilhar com vocês uma mensagem que para mim é de suma importância. Por exemplo, se você olhar para a vida de Elias e imaginar que quando nós falamos Elias, nós imaginamos fogo caindo do céu e glória de Deus e poder de Deus, mas capítulos depois nós vamos perceber que Elias está em um zimbro chorando e pedindo para morrer. A sua cabeça talvez entre em confusão, porque parece que quando o assunto é poder e alma, uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra. O mesmo Elias, que manifestou coisas grandiosas no Monte Carmelo, agora está debaixo de uma árvore pedindo simplesmente para que Deus o leve. E se não fosse um anjo aparecendo, dando a ele de comer e pedindo para que ele continuasse, talvez Elias nunca conseguiria levantar dali. E existe algo que eu quero conversar com vocês, e acredito que é uma pregação que eu amo fazer, é uma pregação que nós vamos só ler o texto. Assim como foi a pregação de Sansão, assim como foi a pregação de Atos 16, hoje nós vamos só ler o texto. O texto que nós vamos ler hoje está em 2 Reis 5. Vocês estão comigo?
você quiser, você pode reagir comigo. Você pode vir comigo, amém? Você não sabe, eu sou filho de pastor assembleiano. Mas minha esposa é filha de pastor batista. Então a minha casa é bem equilibrada. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, diante do seu Senhor, e de muito conceito. Fala comigo, conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu, Deus, para poder tirar ou dar a vida? Para que envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura pretexto para romper a paz comigo. Ouvido, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou chamar um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou muito e disse: pensava eu que ele sairia a ter comigo, se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porém, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a eles os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso o Senhor não faria? Quanto mais o que ele disse: vai e lava-te, ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Vocês estão felizes? 2 Reis 5, para mim é um texto que tem tudo a ver com poder e glória. Simplesmente porque 2 Reis 5 vai contar a história de um homem que muito tem a ver com a nossa realidade. Vai contar a história de Naamã, que antes de ser leproso é herói. É rei sobre um povo, e não só rei sobre um povo, é rei que é celebrado pelo povo. E parte desse mover de Deus, mover do Espírito Santo no meio da igreja, pode dar a nós essa sensação aqui de Naamã, uma sensação de poder. Só que ainda que não seja dentro da igreja, eu tenho certeza que em algum lugar da sua vida existe um sentimento heróico, nem que seja na sua casa, nem que seja na sua própria história. E se não tiver, talvez você esteja passando por uma crise bem absurda. E eu paro aqui para abrir um ponto. A pregação de hoje é o poder do simples, porque eu acredito que coisas poderosas Deus pode fazer com a sua igreja, mas o que aguarda é a conservação das coisas simples.
Olhe Adão dentro do Éden. Ainda que ele vivesse uma plenitude, tudo estava sustentado em uma coisa muito simples: não coma. Nós precisamos, quando estamos falando sobre poder e glória, entender que, apesar da expressão poder e glória estar atrelado em diversos tipos de maravilhas e milagres que Deus pode e quer fazer, sobretudo, existe algo que precisamos garantir, que é o que Paulo escreve, dizendo: o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. Então hoje a gente vai falar sobre fraqueza. E ninguém melhor que Naamã para nos conduzir a essa história. Porque quem é Naamã? Naamã é o homem celebrado. Naamã é o homem que não tem crise. Naamã é o homem que, quando está vestido com a sua veste, todo o povo da Síria o celebra. Porque eis aí alguém que nos livrou. Eis aí alguém que batalhou por nós. Se tem alguém que tem poder dentro da sociedade, esse é Naamã. O problema é que, além de ser herói do povo, Naamã também tem lepra. E lepra é complicado, porque, se você não sabe, lepra são algumas fissuras que existem na pele. Aquilo te incomoda. Quem é Naamã? Naamã é o herói celebrado diante de todos os homens, mas que tem dificuldade de olhar no espelho. Naamã é o homem que, em uma reunião como essa, consegue fazer coisas impossíveis, mas quando volta para casa tem dificuldade de se ver. E a Bíblia diz que uma menina que foi tirada de Israel está servindo na casa de Naamã. Ela olha para sua senhora e diz: quem dera o meu senhor pudesse ir em Samaria encontrar o profeta. Naamã simplesmente fica extremamente feliz, porque imagina isso, imagina que você é o herói do povo, imagina que você tem estima sobre o povo, e sobre essa mensagem eu primeiro me coloco, porque desde quando eu cheguei, eu fui super bem tratado de todos os âmbitos, modos e jeitos, comi nos melhores restaurantes, mas vocês não sabem como foi minha noite. Ainda que no final desse culto coisas poderosas aconteçam conosco, e eu quero que aconteça, existe uma distância que nós precisamos encurtar entre o que Deus faz por nós, no meio de nós, e o que Deus faz em nós. E o problema dessa distância é que normalmente o que Deus faz por nós envolve heroísmo, envolve protagonismo, mas o que Ele faz em nós envolve humilhação, envolve constrangimento, envolve lágrima, envolve não ser para que Ele seja. Então, quantas vezes eu mesmo não fui Naamã, pousando em Porto Alegre, pimposo, com roupas heróicas, mas entrava no quarto de um motel e chorava, porque não tinha como pregar os olhos sem sentir o que maltratava a minha pele, o que me humilhava. Só que Naamã tem algo muito importante aqui. Vocês estão comigo? Vamos lá, a gente vai chegar em algum lugar hoje, amém? Naamã tem algo extremamente importante. Naamã tem uma menina em casa. E aqui tem um ponto, porque parte de uma vida poderosa que pode manifestar ou participar, a gente precisa falar sobre isso. Dá para participar de ambientes de poder. FOP liderando a adoração aqui, a presença de Deus é quase democrática, todos sentem. Você sentiu? Teve uma hora que começou a falar zelo, irmão, quase que eu me taquei na fendinha aqui, ó, para me esconder. Porque a presença de Deus se manifesta no meio da sua igreja. Você pode cair no chão hoje aqui chorando muito, e tá tudo bem, isso é bom. Mas o problema é o quanto nós vamos expor os lugares que ninguém consegue ver, a não ser quem está muito próximo. Essa é a participação dessa menina na vida de Naamã.
diferente dos seus companheiros de guerra, que sempre vem Naamã vestido e pronto para a batalha, essa menina o vê em casa. E lepra você não reconhece em cima do púlpito, lepra você vê quando ninguém está vendo. Por isso que quando uma esposa diz para o seu marido, você precisa de ajuda, existe uma bagunça na cabeça que acontece, porque como eu preciso de ajuda, eu, herói do povo, é porque talvez sua esposa veja a lepra que você esconde de todo mundo. É porque talvez seu pai, sua mãe, a sua irmã consegue. E de verdade, a igreja é isso. Igreja é, ou era para ser, um coletivo de pessoas com tanta transparência, ao ponto de conseguir ver a ajuda que o outro não consegue enxergar. Agora imagina o herói do povo tendo que se submeter ao conselho de uma serva. Imagina o homem poderoso tendo que se submeter ao conselho de alguém tão simples. Porque o que eu digo e o que eu prego aqui, você pode me olhar e dizer amém. Mas entenda, eu não estou tão próximo assim de você para perceber quando você arruma sua camisa e vaza a parte que mais te incomoda. E caso você esteja diante de mim dizendo, esse não sou eu, talvez a situação esteja pior do que você pode imaginar. Talvez não possamos falar então de poder. Porque olha, a construção do Novo Testamento, quem é Jesus? O encontre fazendo o que ele faz por meio de quem ele é, perto de gente fraca. O que faz essa reunião ser poderosíssima não é o tanto de teólogo que tem aqui dentro, mas é o tanto de necessitado que pede algo. Essa menina chega para o seu senhor e diz, Senhor, chega para a sua senhora e diz, se ele estivesse em Samaria e encontrasse o profeta que está lá, ele seria curado. Conselho duro de ouvir, Hebreus 3, o escritor de Hebreus diz, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo hoje, não endureçam o vosso coração. Aqui tem um ponto sobre a voz de Deus dentro de uma comunidade que não pode ser ignorada, não pode ser banalizada. Acaso Deus fale com você hoje, digo para você o conselho do escritor de Hebreus, não endureça o vosso coração. Porque foi por rejeitar o conselho do Espírito hoje que os pais no deserto caíram em incredulidade. E o conselho de Naamã naquele dia era uma serva dizendo, tem alguém que pode te ajudar. A expectativa nasce no coração de Naamã, porque eis aí a última vitória que Naamã precisa. Naamã, guerreiro vencedor, se ele se livra disso, se ele consegue tirar a roupa e se sentir bem, ele está feito na vida. Então ele corre no seu rei, o seu rei escreve uma carta, ele corre em Israel, entrega para o rei de Israel, e o rei de Israel rasga as vestes, dizendo a seguinte expressão, acaso sou eu Deus para dar ou tirar a vida? Que é isso? Jogaram nas contas de um homem comum uma coisa que só Deus pode fazer. Só que Eliseu ouve que Naamã está procurando o Deus de Israel. E Eliseu diz, fale para ele vir aqui. Quando Naamã vem, ele para. Eliseu chama um mensageiro e diz, avise Naamã que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Confusão. Porque vê se essa não é a nossa própria expectativa. Vê se na realidade de Naamã esse não é o nosso coração. Que coração? O coração de que um homem de Deus vai subir aqui em cima, levantar a mão, impor sobre nós e seremos curados.
Vê se essa não é a nossa expectativa também. Até reconhecemos que precisamos de ajuda, mas cremos que o milagre é feito pela imposição de mãos de alguém que nós acreditamos ser. E essa é a expectativa de Naamã. Naamã, como um bom pentecostal, está esperando um profeta sair de dentro de casa e pôr a mão na cabeça dele. O problema é que o profeta não vai. O problema é que o profeta manda um mensageiro com uma ordem. O problema é que, para um herói, ser tratado como leproso dói muito. Para um herói ser tratado como alguém comum dói muito. E às vezes, você precisa entender isso, sabe? Eu me lembro uma época muito específica da minha vida. Talvez quando Deus de fato conversou esse texto comigo. Eu juro para vocês que eu estava vivendo os meus melhores dias públicos. Se você me encontrasse aqui, você diria, cara, esse menino está voando muito. Por aqueles dias, um pastor lá de Salvador cometeu suicídio. Eu me lembro de olhar para minha esposa e dizer, amor, o que eu posso fazer para durar até o final? E minha esposa, que é muito mais pentecostal que eu, que devia pregar aqui hoje era ela, olhou no fundo do meu olho e disse, você não pode deixar seu olho secar. E por diversas vezes eu tive que voltar no texto que diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e parar ali por um bom tempo. Não é sobre o que podemos fazer com Ele, mas é primeiro sobre o que Ele pode fazer em nós. Porque foi assim que tudo começou, pelo menos comigo. Com 15 anos de idade, morando em uma periferia em São Paulo, no Morro do Sabão, dentro da Assembleia de Deus, igreja extremamente pentecostal, depois de ter passado por um abuso sexual com 10, 11 anos de idade, ter visto assassinato, ser totalmente conturbado na mente e na alma. E é isso, eu não sei se você sabe, mas o abuso, ele é como se fosse um ferrugem, que você não nota, mas ele vai te corroendo por dentro. De repente, você começa a olhar para a vida e não encontrar tanto sentido assim. Mas era incrível, porque se existia um lugar que tinha manifestação do poder de Deus, era na congregação que eu participava. Se existia algo que acontecia na minha igreja, era em momentos como esse, pessoas esticadas no chão, mas dentro de mim existia algo fora, existia algo desajustado, sabe? E com 15 anos de idade, eu sentado do lado da bateria, como um bom filho de crente, mal-humorado, o pregador me chama, fala algumas coisas sobre a minha vida e eu caio no chão. Ali eu descobri que no dia que eu conheci o poder de Deus, não foi no dia da minha transcendência, foi no dia em que eu, estando muito fraco, Ele se aproximou de mim e decidiu aperfeiçoar poder. Esse é Naamã. Naamã tem uma crise igual a nossa. Irmãos, o que eu estou dizendo é tão profundo que caso a gente não consiga reconhecer o que eu estou dizendo na nossa própria vida, os nossos cultos ficam vazios. Podemos olhar para o poder de Deus e diminuí-lo a uma experiência e não a uma transformação. E aqui está o ponto, é que nós pensamos que quando Deus está querendo dar poder, Deus está querendo criar heróis. Deus não quer criar heróis, Deus quer criar homens que permanecem ainda que humilhados. Deus quer criar homens que têm fraquezas,
mas no lugar certo, são atraídos para o lugar certo. É isso que o poder e a glória de Deus precisa fazer em nós. Eu podia hoje vir aqui com uma incrível pregação, mas é isso. Assim que o Samuel terminou de ministrar, eu disse: eu acho que eu preciso falar sobre fraqueza. Eu acho que eu preciso falar sobre uma celebração pública e uma lepra privada. Naamã, na porta da casa do profeta, tem uma expectativa. A expectativa é essa, parecidíssima com a igreja brasileira. Expectativa de que um homem saia e imponha as mãos e tudo aconteça. E eu não estou dizendo que nós não vamos impor as mãos. Nós vamos impor as mãos. Não estou dizendo que nós não vamos ter transferência. Nós vamos ter transferência. Mas o que conserva o extraordinário é a execução do simples. Na matéria de extraordinário, Naamã já era profissional. Na matéria de vencer batalhas, de fazer o que eu estou fazendo aqui, de pregar, de liderar a adoração, Naamã era profissional, ele sabia muito bem fazer isso. Só que o que Naamã não sabia é que essas vitórias todas públicas traziam celebração, traziam alegria, mas não conseguiam promover nele algo que só a fraqueza consegue promover. E vai o profeta e decide indicar para Naamã um dos caminhos mais difíceis para um herói, que é: faz o simples. Fala para a pessoa do seu lado: faz o simples. E aqui no faz o simples é muito simples, tá? É tão simples, tão simples, tão simples que nem parece que pode promover cura. É tão simples quanto orar. É tão simples quanto ler a Bíblia todos os dias. É simples demais. É tão simples quanto governar bem a casa. Não, isso é simples demais. Me peça algo maior. Me provoque para algo maior. Mas eu quero fazer hoje um caminho inverso do que normalmente os pregadores fazem. Eu não quero te provocar para algo maior. Eu quero te lembrar de coisas menores. Eu quero te lembrar de coisas um pouco mais simples. Eu quero te lembrar de orações de madrugada. Eu quero te lembrar de leituras bíblicas incansáveis. Eu quero te lembrar de jejuns que não era só a presença da fome, mas era o exercício de comer por outro lugar. É simples demais, mas caso você perca isso, você perde tudo, ainda que você tenha a roupa que todo mundo te celebra. Está aqui, Naamã, da expectativa que nós temos. Vamos ser honestos, nós temos. Se fôssemos na casa de um profeta e pedíssemos para que esse profeta nos curasse, nunca esperaríamos que ele ia pedir para que ficássemos nus. E na nossa geração, melhor ainda, porque pediríamos então para que o time de mídia viesse junto. Ok, eu preciso de alguns fotógrafos. Talvez agora é a hora que eu alcance o ápice da minha vida. Então, por favor, venham todos comigo. Naamã prepara tudo, todos os presentes, sai com toda a sua equipe. E de repente chega na casa do profeta, do homem de Deus, que pode fazer um marco na vida dele, e nem o rosto dele ele vê. O que ele recebe é uma ordem por um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Provavelmente você está me olhando e dizendo assim: normal. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós sabemos que nós temos dificuldade de ser curado no simples. Naamã fica tão irritado que ele pega as coisas dele e quer ir embora. Porque imagina vir em um culto desse e receber só uma mensagem. Vamos lá. Imagina vir num culto desse e receber só a ordem de Deus, apenas a ordem de Deus. Não, vamos provocar algo mais. E não, Naamã, a mensagem é simples para você. É tão simples quanto tomar nem um banho, mergulhar 7 vezes em um rio.
Naamã pega as coisas dele e fala assim: tudo menos isso. E Naamã tem um discurso pronto. Naamã consegue dizer: por acaso não são melhores os rios de Abana e Farfar, melhor do que as águas desse lugar? E aqui também temos um problema, porque caso Deus nos peça o simples, é tão simples que a gente consegue dizer: eu, com a força do meu braço, consigo produzir águas melhores. Aqui não deve ter isso, mas na minha igreja eu cansei de ver gente tentando ser curada de lepra com diplomas. Acaso as águas de uma conquista universitária não são melhores? Pessoas produzindo águas, fabricando águas e poços melhores, como uma carreira profissional, como mais uma medalha no peito. E aí, uma reunião como essa, onde eu não vim pregar o difícil, eu vim lembrar do fácil, é óbvio que nós vamos dizer: não, por favor, Wes, nós conseguimos produzir águas melhores do que essa. Se for só orar, não, existem caminhos melhores. Se for só ler a Bíblia, se for só ter o poder de Deus se aperfeiçoando em uma fraqueza, se for só não deixar os olhos secarem, se for só ouvir a voz do Espírito Santo no dia chamado hoje, talvez eu consiga outros caminhos. E brigamos com isso, lutamos com isso a nossa vida inteira. Como? Pegando a nossa bela roupa de herói, escondendo o máximo que podemos a parte que nos envergonha. Sendo que ela é o meio pelo qual você tem poder. Sendo que ela é o meio pelo qual Deus se manifesta para você. Sendo que ela é o meio pelo qual você se torna um de 100, um de 10 e um de 1. Você se torna membro de um corpo. Você se torna valor de uma casa. Você se torna filho de um pai. Agora, caso as nossas reuniões não tenham fraqueza, não precisamos de poder. Caso nas nossas reuniões não tenha necessidade de que Ele faça algo que somente Ele pode fazer, não precisamos de poder, não precisamos dEle. Se o que queremos conseguimos, provavelmente cantaremos, mas sabemos que Ele não precisa vir. Agora, caso tenha algo que apenas Ele pode manifestar, caso exista algo que só Ele pode fazer, os nossos cultos mudam, as nossas reuniões de oração mudam. 22 anos de idade, quando meu pai sentou comigo e disse que seria pastor, eu olhei para ele e falei: pai, eu não quero isso. E ele foi lá e disse aquela velha frase: se você não quisesse esses resultados, não fizesse essas contas. Eu me vi diante de algo que apenas Deus pode fazer. Talvez você não tenha a mesma realidade que eu, mas eu quero compartilhar a minha realidade, porque desde o começo, quando você lidar com as Escrituras e se aproxima um pouco do padrão que Deus pede dos seus filhos, existe desespero no seu coração. Porque todos os dias quando eu acordo e vem aquela pequena garota de 4 anos de idade chegando perto de mim e falando a palavra que se atribui a Deus: Pai, eu vejo que sobre mim há necessidade de coisas muito maiores do que eu posso fabricar, muito maiores do que o livro pode me ensinar. Eu preciso que Deus me ensine a fazer isso. Até porque, como Paulo escreve à igreja de Coríntios, nós em parte profetizamos e em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, quem em parte será aniquilado. O que Paulo está querendo dizer é que quando a minha filha de 4 anos de idade sai correndo para me abraçar, me chamando de pai, ela está dizendo: eis aqui a profecia de Deus.
Quando a minha esposa acorda de manhã e me chama de marido, eis aí alguém que se responsabilizou por profetizar sobre algo que é maior que ele. Porque quando Jesus voltar, até eu sou noiva. Mas até que então, que Deus manifeste em mim, então, a graça necessária para que eu possa profetizar. E se existe algo mais constrangedor ainda, é eu entrar dentro de uma igreja domingo e 200 pessoas me chamarem de pastor. Olha aqui, eu tenho 28 anos. Você acha mesmo que eu tenho capacidade intelectual e existencial para ser pai, marido e pastor, segundo a semelhança de Cristo? Não, eu preciso que o poder dele se aperfeiçoe. E o problema é que, na maioria das vezes, nós queremos o poder para fora e pouco para dentro. Mas se tem alguém que Mas se tem alguém que não tem eu de roupa de herói, não tem eu com roupinha de pregador, é essa que me chama de marido. Essa vê lepra caso haja. Se tem alguém que recebe de mim, não as minhas belas pregações, não a minha oratória, mas recebe de mim o que eu sou, nu, essa é minha filha. E se tem alguém que pode padecer na minha mão, essa é a minha igreja. Agora, dentro disso, pare para pensar se nós não precisamos da pessoa do Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Se caso tivermos poder e não tivermos fraquezas, se caso a nossa vida não seja seguida como a vida de Elias, faça fogo cair do céu, mas também saiba que dentro de mim existe um sentimento de que eu não sou melhor que os meus pais. Temos um grande risco de, no final de tudo, termos testemunhos, experiências, mas não sermos conhecidos. Naamã agora recebe o conselho de uma segunda pessoa. Se estava duro ter que ouvir o conselho de uma serva, agora chega uma outra pessoa que se aproxima dele e diz: pai, Naamã está passando por um processo que está sendo sustentado por 3 pessoas. Alguém que o chama de pai, alguém que é o seu senhor e alguém que é sua esposa. Ele olha e diz: pai, se te pedissem algo mais complicado, o senhor não faria? E na maioria das vezes, gente, esse é o nosso desejo. A igreja, e eu sou pastor de uma igreja, a igreja tem dificuldade com o que é simples. Por quanto tempo vamos ter que executar o que é simples, o que é fácil? E nós esperamos que, de tanto executar o simples, o grande vai acontecer. Não é sobre isso. O simples não é a construção para o grande. O simples é o estilo de vida que todos nós devemos ter. E o que Naamã está me dizendo é: Wesley, a primeira coisa que você precisa ter na sua vida para ter poder é gente perto. Gente perto o suficiente para não só ver a roupa heróica que você tem, mas conseguir enxergar a lepra que te incomoda. Eu disse, duro é quando a minha esposa chega para mim e fala assim: amor, eu acho que eu vou ter que falar com o Cantarino. Cantarino é o cara que cuida de mim. Imagina sua esposa te ameaçar desse jeito. Amor, eu acho que eu vou ter que falar com o Cantarino.
E eu falo, como falas uma louca mulher? Mas alguém próximo o suficiente. Fala para a pessoa do seu lado, comunhão. Fala para a pessoa do seu lado mais forte, fala comunhão. Gente próximo o suficiente para conseguir notar. Notar e dizer, você precisa de ajuda, varão. Tem algo dentro de você que você não está sabendo lidar. Eu sinto que eu estou falando com alguns pais aqui. Literalmente pais de família, homens mais velhos. Tem uma palavra profética para você, varão. Você precisa de gente perto. Porque a fraqueza que você esconde é o potencial que você tem para o poder de Deus se aperfeiçoar. Essa é a igreja. Pai, se ele te pedisse o difícil, você faria. Se ele pedisse, no meu caso, para você dar 9 aulas, você faria. Então faz o simples, pai. Naamã decide fazer. E de repente fica claro para nós que a maior enfermidade de Naamã não é o que está na pele dele. A maior enfermidade de Naamã é o que as vitórias dele deu para ele. A maior derrota de Naamã é o seu orgulho. Porque o orgulho ele é muito perigoso, irmãos. O orgulho, como diz Tim Keller, nosso coração é uma fábrica de ídolos. O orgulho consegue nos levar por diversos caminhos e fabricar diversas posturas. Só que nós bem sabemos o que é. Escuta aqui, isso é profundo. Deus está falando com você? Nós sabemos bem o que é participar de um culto poderoso, voltar para casa, passar a mão na pele e ainda sentir que, ainda que a experiência tenha sido profunda, talvez nada tenha mudado. Como Naamã, às vezes entramos em uma reunião como essa, esperando que algo vai acontecer, que de forma sobrenatural uma mão vai vir, nós seremos curados, e de repente nós ouvimos Deus pedindo a coisa mais simples do mundo: tira a roupa e mergulha. Depois de ser aconselhado pelo seu servo e sem ver a cara do profeta, Naamã entra na água e começa a dar os seus mergulhos. A Bíblia diz que no 7º mergulho, Naamã sai da água com a pele restaurada. E aqui também nós temos um outro problema. Porque ainda que a gente consiga ouvir a voz de Deus e a ordem de Deus sobre o que Ele quer, nos falta consistência. Então, caso eu dê o primeiro mergulho e a minha pele nem se mova, não conte comigo no 2º mergulho. Porque essa é a execução do simples. É tão simples que se não tiver algo acontecendo no tempo real, amanhã eu nem faço de novo. Estamos tão viciados em coisas instantâneas que temos dificuldade de disciplinas que devem durar a vida inteira. 7 é como se fosse um número completo. Ou seja, Naamã, desça 7 vezes. Tá bom, então na minha primeira descida, se caso eu não veja, provavelmente a minha segunda vai ser com um pouco menos de fé. Se na quarta nada estiver acontecendo, não conte mais comigo. O profeta mentiu para mim. Temos essa dificuldade também. E você precisa entender que teve um dia que você até conseguiu reconhecer. Você olhou para o céu e disse assim: Deus, amém, farei o que o Senhor pede. O problema é que no 4º mergulho você não viu nada acontecendo e decidiu parar. Você decidiu voltar a ser
a sair da água, a recolher as suas coisas e dizer: vamos embora. Devolve a minha roupa. Devolve a minha capa. Devolve o meu troféu. Mas Naamã mergulha 7 vezes. E na 7ª, ele sai com a pele restaurada. E talvez você está aqui, me olhando e dizendo: talvez eu seja como Naamã. Talvez eu seja como Naamã. Talvez eu precise de ajuda urgentemente. Em Mateus 5, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Jairo se aproxima de Jesus e diz sobre a filha dele. Jesus está indo para a casa de um dos chefes da sinagoga. E nesse caminho, a Bíblia também afirma que uma mulher com fluxo de sangue vem se rastejando no chão, encosta na orla das suas vestes e é curada. Jesus para, se vira e diz: quem me tocou? Eu sei que eu já estou indo para o final da mensagem, mas tem um ensinamento que esse texto de Marcos 5 me dá. É que às vezes, em cultos como esse, a nossa lepra não é o assunto principal da coisa. Imagine isso, imagina Jesus andando para a casa de um dos chefes da sinagoga. Ou seja, existe um tema importantíssimo que Jesus está em destino. É isso, a cena é essa. É Jesus indo para um tema importantíssimo. E talvez em reuniões como essa, é isso que nós vemos. É Deus indo para um tema importante. Qual que é o tema importante? O tema importante talvez seja poder e glória. Mas existe no meio do caminho uma mulher que não quer atrapalhar o percurso. Ela só quer tocá-lo. Ela não quer interromper o que Deus está fazendo, ela só quer tocá-lo. Porque ela sabe que ainda que ela não seja o tema principal, caso ela toque, novamente, por diversas vezes, eu me lembro um dia que eu fui pregar com um homem chamado Nick Billman. E ele estava pregando sobre garotas em zonas de prostituição. Mas algo estava muito latente no meu coração, ainda que esse tema principal não me pegue, eu sei que quando o Nick começar a falar, Deus vai passar aqui. E se eu apenas tocá-lo, foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. Porque em reuniões como essa, talvez eu não consiga abrir uma brecha para poder falar sobre a sua vida em específico, sobre uma palavra de conhecimento da sua vida. Mas enquanto nós estamos indo para o assunto principal de Deus, talvez se você o tocá-lo, que é isso? Eu acredito que daqui para frente a igreja cada vez mais vai falar sobre assuntos sérios. Eu acredito que a igreja menina está sendo tirada da sala para as conversas sérias aparecerem. E nós não queremos atrapalhar a conversa séria. Deus não precisa interromper a minha pregação para poder falar de pornografia. Deus não precisa interromper a minha pregação para poder falar de algo que você está passando. Desde que você tenha a maturidade de saber esse assunto principal, esse assunto final de Deus, provoca com que Ele passe diante de mim. E ainda que eu o toque, ainda que eu não interrompa o caminho dele, eu sei que eu posso ser totalmente curado. Esse é o culto. Esse é o culto, ainda que o assunto principal não seja a nossa fraqueza, nós sabemos que Ele reconhece um toque de alguém que tem fome. Vamos lá, feche seus olhos.
Sabe, baseado no que eu acabei de dizer sobre alguns, eu sinto isso, homens, pais de família, responsáveis por uma casa. Se você está aqui sendo apertado por essa mensagem, eu quero que você fique de pé onde você estiver, enquanto todos os irmãos estão de olhos fechados. Hoje a reunião dos fracos tem a manifestação de poder. Você que está sentado, você pode começar a adorar a Deus no seu lugar, a fluir. Deus está fazendo algo no meio de nós. Conseguir me ajudar. Vamos lá, o Espírito Santo está nos constrangendo hoje. O Espírito Santo está nos devolvendo as coisas simples, como sempre foi. Enquanto Deus vai cuidar dos seus assuntos principais, nós precisamos aprender sempre a romper a multidão e arrancar virtude, arrancar poder. Enquanto Ele está cuidando dos seus assuntos principais, nós precisamos saber Vamos lá, agora estamos em um lugar muito alto agora. Imagina se a simples palavra de Deus for tudo que nós mais precisamos. Imagina se a doce ordem, o doce decreto de Deus for tudo que nós mais precisamos. Vamos lá, esses são os dias em que nós não precisamos caçar as coisas extraordinárias.
nós precisamos executar de forma consistente as coisas simples. O começo sempre foi esse. O começo sempre foi um coração incendiado. Os primeiros dias sempre foram os jejuns. Vamos lá, eu não quero ficar te provocando. Eu quero que você só ponha para fora o quanto você precisa. A voz mais bonita é a voz da igreja. Sugiro que vocês comprem dele agora tudo que vocês precisam. Sugiro para que o que Paulo escreve aos Coríntios recaia sobre nós hoje. Eu tenho algo que me esbofetia e eu já pedi para Deus, mas a resposta dele foi: o meu poder, o meu poder, o meu poder, o meu poder, o meu poder se aperfeiçoa. Vamos lá, eu quero que você peça como quem precisa. Vamos lá, as suas medalhas não conseguiram te curar. As suas águas não conseguiram te curar. Eis-nos aqui, Deus, na casa do profeta. Nós não queremos mão na cabeça, nós queremos apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Foi assim que tudo veio a existir. Foi assim que o Senhor organizou todo o universo. Foi assim que o Senhor fez tudo a vir para fora pelo poder da sua palavra. Dai-nos a sua palavra, Deus. Shira la bara la bara la santa ta 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 ta.